gente, tudo bem? Vocês já puseram a cabecinha de vocês assim no travesseiro, hora de dormir, e veio um mundo de pensamento, e aqueles pensamentos bem nada a ver? E se caísse um meteoro agora na Terra? Ou por que a grama cresce verde e não cresce de outra cor? E se os animais veem outras cores que a gente não vê, que cores são essas? Esses pensamentos bem aleatórios ou preocupações no dia seguinte. Meu Deus, amanhã eu tenho aquela reunião com o meu chefe. Jesus, eu tenho que fazer aquilo e aquilo e aquilo outro. Isso tudo é a famosa ansiedade. E se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica aqui. Ansiedade. Gente, ansiedade hoje é o transtorno mais comum de saúde mental. E a Organização Mundial de Saúde deu um título para o Brasil em 2020 do país com mais pessoas ansiosas. Uhul, ganhamos alguma coisa! Troféuzinho. E por que será que a ansiedade existe? E aí é interessante a gente olhar a psicologia evolutiva. Léry, que é um psicólogo e um grande mestre em ansiedade, ele traz pra gente o quanto a ansiedade foi importante para nós conseguirmos sobreviver como espécie. Eu falo que a espécie humana, que é muito bem sucedida, estamos dominando a Terra, precisou da ansiedade para prever o que poderia acontecer, uma vez que nós somos como animais um pouquinho mais fracos, né? Vide o leão, um animal muito mais forte. Leãozinho, para dizer. E quais são os sintomas dessa ansiedade? Além do pensamento acelerado, que eu falei lá no comecinho do vídeo, a ansiedade, quando está muito forte, ela pode dar sintomas físicos. Então, um exemplo. Vamos supor que você ganhou uma viagem para a semana que vem. E isso é muito legal, não tem mais coronavírus no mundo, a viagem existe e você vai. E claro que você vai ficar ansioso, borboletinhas no estômago, pensamento de ai, como é que vai ser? E essa ansiedade é muito gostosa de sentir. Só que ela vai trazer um pouquinho de dificuldade para dormir, você vai ficar mais inquieto e quando chegar o dia você vai estar sem fôlego. E vai ser muito legal a sua viagem. Essa é um tipo de ansiedade que todo mundo já passou. Uma ansiedade por alguma coisa boa que vai acontecer, alguma coisa que a gente quer muito que aconteça. Mas e quando a ansiedade começa a prejudicar a nossa vida? Um fator recorrente de todos os tipos de ansiedade é o medo, tá? De acordo com o DSM, o medo está presente em todos os tipos de ansiedade. E sim, existem tipos de ansiedade. Eu vou pôr para vocês, mas eu não vou especificar elas, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Aí depois dá para fazer vídeos com os temas específicos da ansiedade. Mas uma coisa que é comum a todas é o medo. E é importante a gente pôr que o medo não do que está acontecendo aqui e agora, mas o medo do que pode acontecer, do que acontece no futuro. Mas e se acontecer? Este medo acaba se tornando tão grande que a ansiedade cresce no nosso corpo. Então, pensando que a ansiedade não só como emoção, mas como uma química do corpo humano. E ela traz diversos sintomas físicos, como, por exemplo, insônia, falta de ar, rubor facial, né, que é a face ficar avermelhada, começar a suar, meu Deus, né, não tá calor aqui, mas eu tô numa situação de pânico, deixa eu checar, coração aceleradíssimo. E é muito interessante, muitas pessoas vão pro hospital achando que estão tendo um infarto, quando na verdade é uma crise ansiosa. E esses sintomas que eu falei são só alguns dos muitos sintomas que nós temos quando somos ansiosos. A ansiedade, então, ela traz esse prejuízo físico, mas ela também começa a trazer um prejuízo na nossa execução. Como assim? A gente fica mais cansado, porque o nosso sono não é bom. Então, no dia seguinte, as coisas parecem ser mais penosas, fazer as coisas são mais difíceis, a gente se desorganiza, porque também queremos fazer tudo ao mesmo tempo.
a sensação acaba sendo muito desconfortável e tudo isso gera então uma vida desprazerosa, né? Não é legal, não é uma vida eficiente. E quando a gente pensa que existem vários tipos de ansiedade, cada uma tem uma especificidade de prejuízos. Quais são esses tipos de ansiedade? São bastantes. O DSM, ele traz muito especificado cada tipo de ansiedade. E é importante que o profissional de saúde se apodere disso, sim, mas que para cada caso releia o DSM para entender os critérios para se fechar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica de ansiedade. Quais são os tipos? Então, temos o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade social, o de separação, e eu gosto de separação, mas só porque é importante, quem tem animalzinho, os animais sofrem de transtorno de ansiedade de separação. O seu cachorro que fica ali com muito medo quando você vai embora, ele tá ansioso. Fobias específicas, transtorno de pânico, agorafobia e transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos. Sim, algumas substâncias, e aqui a gente está falando então de substâncias químicas, de drogas, elas podem ter este prejuízo para o corpo, trazendo um aumento da ansiedade. Alguns medicamentos também. Então é super importante, porque drogas podem trazer sim um prejuízo à ansiedade. Outra coisa importante, uma pessoa ansiosa tem também uma predisposição a ter uma depressão. E por isso que é super importante o acompanhamento de especialistas para observar isso. Ok, sou ansioso, Sâmia, tenho sintomas, né? Todo mundo fala. O que eu faço com isso? Sento na cama e choro? Não. Se você é ansioso, parabéns, você é ser humano. Significa que você não é um alienígena. Vai que os alienígenas também têm ansiedade. Não sei, não conheci nenhum ainda. Mas o que você vai fazer com isso? Procurar ajuda médica. A ajuda médica pode trazer remédios, pode trazer a necessidade da terapia. E na terapia é aprender a lidar melhor com essa ansiedade. Ah, mas Sâmia, você é psicóloga, você é ansiosa? Olha, sou muito ansiosa. Não tenho vergonha de falar. E não tenho vergonha de falar que sim, eu faço terapia para isso e sim, eu tomo medicamento para isso. Porque começou a me dar prejuízos no meu dia a dia. Tão grande era a minha ansiedade. E com ajuda, eu estou bem. Estou aqui conseguindo conversar com vocês e explicar. Ansiedade gera uma sensação muito grande de insegurança. E nós precisamos nos sentir seguros para realizarmos algumas coisas. Então, vocês percebem como uma procura especializada pode fazer total diferença? E não tem idade para ter uma ansiedade aumentada. Crianças têm, adolescentes, adultos, idosos, seres humanos. E eu até falei aqui do cachorro, porque os animais também sentem isso. E a diferença entre uma ansiedade normal e um transtorno está nesse prejuízo, no prejuízo que a pessoa tem na vida dela. Então, poxa, não tá conseguindo dormir, insônia recorrente, não tá conseguindo ter uma eficácia no dia a dia, está se atrapalhando, tá se fechando, né? Dependendo do tipo de ansiedade, um medo de sair na rua. E isso, um profissional da saúde precisa avaliar. E aí sim entrar com o tratamento correto. Isso é super importante. Ai, Sâmia, tô em tratamento, não quero nunca mais sentir ansiedade. Gente, voltando, ansiedade é algo normal, todo mundo tem. Então, não é normal não ter ansiedade. Não existe não ter ansiedade. O que o tratamento faz é trazer essa ansiedade para um nível que não atrapalhe o nosso dia a dia. Com a terapia e o medicamento, significa que eu não sou mais ansiosa? Sou ansiosa, tenho pensamentos acelerados, mas hoje eu consigo, com técnicas, com ajuda, a controlar. E isso que é o esperado, que o profissional de saúde, ele venha e ajude. Gente, então, de uma ansiosa para um ansioso que está aí, ou uma ansiosa, somos
normais. Se essa ansiedade está te atrapalhando, procura ajuda. Mas, primeiro de tudo, né, tem que dar um joinha, um like, um compartilhar, que fica em algum lugar, certo? Porque a minha ansiedade vai ficar vendo isso e aí é uma coisa desesperadora, então me ajuda. E acompanha a gente, eu vou postar mais vídeos sobre ansiedade, até alguns exercícios, talvez de como fazer para ajudar essa ansiedade a dar uma diminuída, certo? Beijos!